Oi, gente! Boa noite! Estamos ao vivo para a última live de aquecimento para a imersão Layout Inteligente. Então, gente, para quem ainda não se inscreveu na imersão, que vai acontecer nos dias 20, 22 e 24 de junho, então na segunda, na quarta e na sexta-feira que vem. Então, essa imersão vai acontecer nesses 3 dias da semana que vem. O link tá lá na minha bio. Hoje, a live vai ser só comigo. As outras lives que eu tive com umas alunas minhas do Projetar Inteligente estão salvas no meu perfil. Então, se vocês quiserem assistir essas lives, elas estão salvas. Uma coisa muito importante essas lives, elas são de aquecimento para a imersão Layout Inteligente, que nessa imersão Layout Inteligente a gente vai fazer o quê? Aprender a detalhar em menos tempo e com mais qualidade utilizando o SketchUp Layout. Então, o que acontece? Se você já usa o SketchUp para modelagem 3D e ainda usa o AutoCAD para detalhamentos, vocês vão fazer o quê? Vão esquecer o AutoCAD. Vão só utilizar o SketchUp que vocês já usam para modelagem e o SketchUp Layout para fazer toda a parte de detalhamentos. Então, gente, se vocês têm aquele amigo que realmente utiliza só CAD e utiliza o SketchUp, utiliza o CAD para detalhamentos e vocês querem otimizar a vida deles e fazer detalhamentos muito melhores, manda essa live para eles que a gente vai estar iniciando. Deixa eu ver. Se vocês tiverem alguma dúvida no meio da live, pode ir mandando que eu vou respondendo aqui. Boa noite, Michele, boa noite, pessoal que tá entrando aqui. E aí, gente, então o tema da live de hoje é o quê? Passos para um detalhamento mais rápido. Porque todo mundo aqui ansioso para imersão. O que acontece? Um detalhamento, ele não inicia, obviamente, só quando você vai fazer o detalhamento. E hoje eu vou compartilhar alguns passos que eu sigo para que o meu detalhamento, além de, obviamente, eu utilizar o SketchUp Layout, que otimiza demais meu tempo, eu vou compartilhar com vocês alguns passos que eu também sigo para cada vez esse meu detalhamento ficar mais rápido e mais visual, mais completo no caso, tá? Então, gente, hoje seria isso. Eu vou, então, compartilhar aqui com vocês minha telinha, que é o meu guiazinho. E eu quero que vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, vão me questionando. Então, hoje a gente vai falar sobre os passos para um detalhamento mais rápido. Então, o que acontece? Lá no início, quando eu começo a projetar lá no meu SketchUp, quando eu começo a pensar o que eu vou desenvolver, eu tenho que entender o que eu estou projetando. Então, o que acontece? Eu sempre digo que eu tenho que entender qual material que eu vou utilizar, quais são as possibilidades que eu posso fazer com aquele material. Então, o que acontece? Se você não estiver vendo a telinha aqui, mas qualquer coisa me avisem, tá? Tô aqui nos passinhos. Então, o que acontece? As possibilidades que aquele material tem, as medidas que aquele material tem, onde eu posso utilizar aquele material, quais as limitações daquele material. Então, o que acontece? Hoje em dia, a base, obviamente, nossa parte de interiores, ou também arquitetônico, no caso, na parte de interiores mesmo, é o MDF, que é a parte de marcenaria, e a parte de marmoraria, que daí eu tenho granito, tenho mármore, tenho quartzo, daí eu tenho vários materiais. Então, o que acontece? O primeiro passo é entender o que eu estou projetando. Beleza, eu quero fazer uma bancada, ela vai ter tal tamanho, ela vai ter tal espessura, e quando estou projetando aquilo, eu tenho que entender se aquilo vai funcionar. Então, eu tenho que compreender os tamanhos das coisas que eu estou utilizando, referente ao material. Então, o MDF tem lá uma medida específica. Então, a chapa de MDF tem 1,83 por 2,75. 1,83 por 2,75 m. Então, eu tenho que compreender que se eu fizer um móvel maior do que isso, eu vou ter que usar mais que uma chapa. Ou se eu fizer um painel muito grande que eu preciso estar carregando para algum lugar, eu tenho que ter uma divisão. Então, por isso que sempre que eu estou projetando, para eu poder ter esse detalhamento mais rápido, eu tenho que compreender como as coisas funcionam. Então, esse entendimento, a gente vai o quê?
a gente busca entender na parte dos fornecedores, da parte de também buscar essas informações. Esse material que eu estou utilizando, beleza, nunca utilizei esse material. Vou lá e pesquiso como ele funciona, para onde ele serve, quais são as limitações dele, para eu poder, obviamente, detalhar lá quando finalizar o meu render, o meu projeto, dizer, cliente, eu estou utilizando esse material aqui, ele funciona assim, 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 até para quê? Para você criar mais autoridade no seu projeto. Então, se você compreende quais as limitações e o material que você está utilizando, o seu detalhamento no final vai ficar mais fácil, porque você já sabe o que você tem que detalhar, e também mais rápido, porque você vai acabar não perdendo tempo de fazer o quê? Fiz lá o meu projeto todo, fiz todo o meu 3D, beleza, agora eu vou detalhar, agora eu vou pesquisar sobre o material. Aí eu percebo que o material não tem a medida que eu coloquei, o material não funciona para a área que eu coloquei, então isso vai acabar que você vai ter que fazer alteração de projeto para poder fazer o detalhamento. E se eu busquei entender o que eu estou projetando lá desde o início, quando eu estou na criação, eu já tenho que o meu detalhamento vai ter uma evolução muito melhor, tá? Então, esse é o primeiro passo, entender o que você está projetando e também, além de entender o que você está projetando, entender os materiais que você está utilizando e as limitações de tudo que você está fazendo, tá? E a gente agora vai partir para o segundo passo. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao primeiro passo, pode ir me falando, tá? Thank you so much. Tem várias pessoas aqui, outras línguas, mas vamos indo, tá? Deixa eu compartilhar a segunda tela com vocês. O segundo passo é desenhar da forma correta. Então, o que acontece? A gente entendeu o que eu estava projetando, a gente entendeu o material que eu estou utilizando e eu vou desenhar lá dentro da minha modelagem 3D, que eu já sei fazer do SketchUp. É o quê? O que é desenhar da forma correta que eu quero dizer? Vamos supor, eu tenho então lá um armário de cozinha e nesse armário eu tenho as portas, eu tenho parte interna e o que acontece? Se eu desenho da forma correta, já desenho a parte interna com as espessuras corretas, eu tenho que desenhar tudo com a medida real, porque eu sei que muita gente já desenha no SketchUp, mas acaba desenhando de uma forma assim, eu vou escalar aqui um pouco, vou modificar aqui, e isso vai fazer com que acaba que quando você for detalhar, você vai ter que ajustar algumas coisas. Então, sempre que você for desenhar já no SketchUp, já desenhe da forma correta. A espessura daquele granito é 4 centímetros, é 2 centímetros. Eu desenho perfeitamente com aquela espessura que eu vou detalhar posteriormente. Então, a porta vai ser uma porta, vai ser uma gaveta, qual puxador vai ter? Então, eu tenho que desenhar com as medidas corretas. E além disso, dessa questão de desenhar da forma correta, vem a questão de também a gente, obviamente, fazer toda a medição do ambiente quando eu tô lá no meu cliente, da forma correta. Então, eu meço toda a parte de alvenaria, eu meço toda a parte de tomadas, teclas. Então, desenhar da forma correta é eu desenhar com as espessuras reais, que eu vou poder detalhar já depois no SketchUp Layout. E, além disso, você colocar naquela sua modelagem 3D as informações de teclas, de tomadas, tudo que eu tenho ali da forma realmente real. Então, essa forma que a gente desenha do jeito certo. Então, desenhar da forma correta é você realmente fazer para depois utilizar isso para o detalhamento. Não adianta eu desenhar ali, tem 3, eu desenho 3.1, tá tudo meio fora da medida. Não, tem que desenhar corretinho. Já inicio, além de, obviamente, ficar muito mais organizado, vai facilitar o teu detalhamento posterior, tá? Então, todas essas etapas são etapas que eu sigo para que o meu detalhamento, no final, saia muito mais rápido e com mais qualidade. E agora a gente vai partir para o terceiro passo, tá? Galera, quem tiver alguma dúvida, tá? Que for entrando, pode ir me perguntando, tá? Agora, a gente tá falando os passos para um detalhamento mais rápido. Eu tô aqui mostrando para vocês, nesse aquecimento para a imersão layout inteligente, algumas informações que são muito importantes para vocês poderem utilizar
o SketchUp Layout para fazer os detalhamentos de vocês, tá? Então, o que acontece? Se você já usa o SketchUp para 3D e vai para o AutoCAD novamente e volta para o SketchUp para ver as dimensões, você tem um meio de utilizar a sua modelagem já pronta do SketchUp para fazer os seus detalhamentos, que é a utilização do SketchUp Layout. E é isso que eu quero mostrar para vocês na imersão Layout Inteligente que vai acontecer na semana que vem, no dia 20, 22 e 24 de junho. Então, são uma série de 3 aulas online, gratuitas, para vocês descobrirem essa ferramenta sensacional, tá? Então, aqui, voltando para os passos para um detalhamento mais rápido. Como eu falei para vocês, são os passos que eu sigo para ter um detalhamento mais visual e mais rápido também, obviamente utilizando o SketchUp Layout, tá? Vamos para o terceiro passo. Então, vamos lá. Deixa eu só tomar uma água antes. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum dos passos que estão aqui na tela, só comenta aqui. Então, vamos lá. O terceiro passo. Então, primeiro, entender o que eu estou projetando, porque quando eu desenho já no meu 3D, eu já desenho da forma correta. O segundo passo, que é uma consequência do primeiro, então eu estou entendendo qual o material que eu utilizo, quais são as limitações dele. E no terceiro passo, eu desenho da forma correta, com as espessuras corretas, com a realidade. Ah, vou colocar aquele puxador, é aquele puxador que eu vou utilizar. Vou estar utilizando aquele material, vai ter a espessura correta. Então, tá. E o terceiro passo. Então, vamos lá. O terceiro passo é o quê? É a organização de layers. Então, se você já usa o SketchUp para modelagem 3D, você usa ele para modelagem 3D e para fazer render ou alguma outra situação. Mas, é bem provável que você ainda não usa os layers, que são chamados de etiquetas ou camadas, dependendo da versão do SketchUp Layout, do SketchUp que você tenha, tá? Então, o que acontece? A utilização dos layers é a parte essencial e crucial, principalmente para o meu método, que é o método Projetar Inteligente. Então, a organização de layers vai fazer com que você tenha as plantas de uma forma muito mais prática dentro do SketchUp e vai enviar somente para o SketchUp Layout para fazer toda a parte de cotagem, linha de chamada e, obviamente, algumas sobreposições de plantas. Então, a organização de layers, se você já utiliza o SketchUp e não utiliza o SketchUp Layout, é um dos passos muito grandes assim que a gente tem que dar para poder organizar o modelo de vocês do SketchUp. Então, o que acontece? Os layers são essenciais tanto dentro do SketchUp quanto dentro do SketchUp Layout. Então, como é que eles funcionam? A organização de layers, na verdade, ela funciona a partir de quê? Vou desenhar um modelo e nesse modelo vai ter mobiliário, nesse modelo eu vou fazer construir, demolir, vou fazer pontos elétricos, vou fazer planta de iluminação, vou fazer marcenaria. Então, é para isso que servem os layers. Além de eles otimizarem depois nos ajustes das plantas, porque você pode apagar, ocultar alguns layers, trazer uma cor de alguns layers para poder ter essa otimização de tempo utilizando o SketchUp e o SketchUp Layout. Ele também funciona para quê? Tá um pouco pesado o meu arquivo. E aí, eu botei muito bloquinho de decoração, algo assim. Vou lá e apago a decoração e funciona muito mais fácil, muito mais rápido, para eu estar ocultando alguma informação no meu modelo, tá? Então, a organização de layers é um marco bem grande que a gente tem para quem já utiliza o SketchUp e quer aprender a utilizar o SketchUp Layout para, obviamente, detalhar em menos tempo e com mais qualidade. É um marco que a gente tem que organizar para poder dar o próximo passo em sequência na otimização do seu detalhamento. Então, os layers otimizam demais e, obviamente, deixam o seu detalhamento muito mais rápido, porque tu tem flexibilidade de informações ali, tá? E o quarto passo é muito importante, vamos lá. O quarto passo é, obviamente, deixa eu
ver aqui se eu consigo só desativar essa parte de baixo aqui. Desativar. Daí não aparece aqui. Vamos lá. Então, o quarto passo é a utilização, obviamente, do SketchUp Layout para você ter detalhamentos mais rápidos. Então, eu entendo o que eu tô projetando, eu desenho da forma correta, eu organizo nos layers, e aí o quarto passo, obviamente, é você pegar o quê? Toda aquela modelagem que você já faz, que você já sabe utilizar o SketchUp, é organizar ela da forma correta nos layers e utilizar o SketchUp Layout para fazer os seus detalhamentos, tá? O que acontece, então? A utilização... Muita gente não sabe o que é o SketchUp Layout. O que é o SketchUp Layout? Quando você baixa o SketchUp, você já utiliza para modelagem 3D, tem lá esses ícones que estão aparecendo aqui abaixo para vocês, ó. Um desses dois, dependendo da versão do SketchUp que vocês têm. E muitas vezes tem gente que acaba deletando esses ícones porque nem sabe para que funcionam. E aí o que acontece? É nesse programa, que se chama SketchUp Layout, ou somente Layout para os mais íntimos. E é nesse programa que acontece a mágica. É nesse programa que você faz os seus detalhamentos, a parte 2D. Que é tudo isso que eu mostro no meu perfil aqui do Instagram. Então, vocês conseguem ver a parte de plantas humanizadas, plantas técnicas, construir, demolir, plantas de pontos elétricos. Vocês conseguem ter tudo. Deixa eu até ativar aqui novamente os comentários. Se vocês tiverem algum comentário, só falar, tá? Então, o que acontece? O SketchUp Layout, muita gente não consegue compreender como ele funciona ou não sabe nem que ele existe. Então, ele funciona como? Você tem a sua modelagem já, que você já sabe mexer no SketchUp. Utiliza a modelagem para quê? Para detalhar no SketchUp Layout. Então, o SketchUp Layout é onde você vai fazer o quê? Colocar as suas vistas em escala, colocar a sua planta em escala, fazer toda a parte de cotagem do seu projeto. Então, cota, linha de chamada, tudo que você quer escrever em cima dele. E, além do mais, você utiliza aquela modelagem que você jogaria fora antes. E, além disso, você tem muito mais possibilidades para enriquecer o seu detalhamento. Então, o que acontece? Lá no SketchUp Layout, você faz toda essa parte de colocar em escala, detalhar, tudo bem certinho, tá? Então, você reutiliza aquela modelagem que você ia jogar fora para poder otimizar o seu tempo. Então, para quem quer saber um pouco mais sobre esse avanço do SketchUp Layout, só clica ali na minha bio que tem as inscrições ainda para a imersão Layout Inteligente estão abertas, que vão acontecer na segunda, quarta e sexta, que é um evento gratuito. E lá vocês vão se aprofundar um pouco mais no SketchUp Layout. Vocês vão aprender muita coisa importante, tá? Então, o que acontece? A gente tem o quarto passo, que é para um detalhamento mais rápido, que é, obviamente, utilizar o SketchUp Layout. E o quinto passo, vamos lá. O quinto passo, deixa eu desativar os comentários aqui, é um método de otimização de detalhamento. Então, esses passos aqui são os que, como eu já falei, são os que eu sigo para os meus detalhamentos serem mais rápidos e mais visuais. E esse quinto passo é uma parte muito importante. Eu vou colocar aqui na tela o próximo slide que vai estar bem especificadinho esses passos que eu sigo para o meu detalhamento ser mais rápido. Se vocês quiserem, tirem print desses passos ali, que eu vou explicar passo por passo dessa questão, que é uma metodologia que eu criei para realmente, que eu percebo realmente que isso fica muito mais rápido, além de todos esses passos anteriores, que é entender o que eu estou projetando, desenhar da forma correta, organização de layers e utilizar o SketchUp Layout, que obviamente é um passo sensacional, né? Então vamos lá, deixa eu colocar outro aqui. E aí, a gente tem o quinto passo, que tem alguns passinhos dentro dele, tá? Então, como é que funciona aqui? Só um segundo. Então, como é que funciona? No quinto passo, a gente tem um método de otimização de detalhamento. Eu percebi que, quando eu detalhava,
Então fazia lá, tinha toda uma modelagem 3D e aí eu começava a parte do detalhamento no SketchUp Layout. Muitas vezes eu começava e aí eu fazia o quê? Fazia a primeira prancha, que era planta, aí fazia tudo. Fazia cota, fazia linha de chamada, fazia tudo. Aí eu partia para a próxima. Aí eu já começava de novo, eu tinha que fazer tudo de novo. Eu tinha que organizar, montar a prancha, colocar as vistas no lugar correto e fazer cota, fazer linha de chamada, legenda, alterar selo. Então, o que acontece? Se eu faço o quê? Tenho uma sequência de informações, a gente acaba sendo mais rápido. Por quê? Então tá, eu coloco meu detalhamento lá no SketchUp Layout, arrumo todas as vistas em todas as pranchas. Então, na primeira eu vou ter planta baixa, na segunda eu vou ter uma vista e uma isométrica, na terceira eu vou ter 2 vistas, na outra eu vou ter uma vista e uma isométrica também, e na última eu vou ter a de marmoraria, que vai ser isométrica e vista, beleza? Coloquei tudo em todas as pranchas, ajustei, alinhei, entendo que cada coisa tem o seu espaço, porque eu tenho cotagem, tenho linha de chamada lateral, então eu tenho que ter um espaço entre, se eu colocar mais de uma informação em uma prancha. E aí, eu parto para desenhar. Precisa desenhar algum tracejado, de informação de abertura de portas, ou um tracejado que é na planta, que tem algum móvel aéreo. Eu faço essa parte de tracejado em todas as pranchas. Por quê? É como se fosse uma produção em série. Porque antes eu fazia uma, aí eu tava ali afiada na cota, fazendo cota, aí ia pra linha de chamada. Daí já dava uma quebra de rendimento naquela questão ali também. Então, se eu faço o quê? Faço todas as mesmas informações em todas as pranchas, meu detalhamento fica mais rápido. Por quê? Eu tô afiada na cota, tô cotando, e quanto mais tu tá ali naquela sequência de cotagem, tu também ajusta o teu cérebro para cotar da forma correta. Então, tu vai cotando, já vai percebendo se tem alguma coisa que ficou errado, vai cotando a outra, cota planta, cota vista, e aí cotei tudo alinhado, tudo cotado. E quando eu parto daí, desenho a linha, tracejado, fiz a cotagem, vou para a linha de chamada. Também facilita por quê? Muitas vezes eu tenho uma informação na planta, bancada com granito, tal. E aí, na vista, eu tenho a mesma informação. Então, se eu tô afiada com essas especificações, também fica muito mais rápido. Então, faço o quê? Arrumo todas as vistas, desenho o que precisa desenhar, se precisa desenhar um tracejado ou algo assim. Faço toda a parte de cotas. Deixa eu desativar os comentários aqui. Por quê? Eu tô afiada na cota, tô cotando, tô entendendo o que eu tô cotando e o meu cérebro tá ali, ó. Agora eu tenho que fazer cota. Então, eu faço cota da primeira prancha, faço cota da segunda, faço cota de todas as pranchas. E aí, parto pra linha de chamada. Então, eu sei a informação que eu tô passando ali na parte de linha de chamada. Então, beleza, aqui na planta eu tenho essas várias linhas de chamada, puxo tudo. E aí, na vista eu já sei, então esse aqui que tá a mesma informação na planta, já puxo. Já tô afiada também na linha de chamada. Fiz todas as linhas de chamada, tá tudo organizado. Coloco as legendas. Vou colocar quais são os materiais, qual é o MDF, qual é o granito, qual é o tipo de puxador. Coloco tudo ali, então já sei que em todas as pranchas basicamente vai ter essa mesma informação de material. E aí, finalizo tudo, arrumo o selo. No caso do SketchUp Layout, se você arruma um selo, você já arruma de todas as pranchas. Não é igual no AutoCAD, que eu tinha que ir lá mudar prancha por prancha, a numeração, o nome, tudo eu tinha que mudar manualmente. E no SketchUp Layout é de uma forma diferente. Eu já tenho tudo automatizado nas pranchas. E além disso, quando eu gero o PDF, ele gera todos os PDFs juntos. Então facilita que eu fico só com um arquivo. Então, essa sequência é um método de otimização de detalhamento, que eu tenho uma sequência para quê? Para eu treinar também a forma que também facilita na questão de eu tá numa sequência lógica, tô cotando tudo, eu já tenho essa informação, tô afiada nessa questão e eu consigo perceber também se tiver algum erro. Então eu faço todas as cotas, tem alguma coisa de errado aqui, esse não tá batendo com esse, já tenho essa informação. Porque se eu faço primeiro toda a primeira prancha, já esqueci tudo que eu já tinha feito antes. Porque eu fiz cota, fiz linha de chamada, arrumei selo, botei legenda, e aí chega na outra prancha eu tenho que zerada, tem que começar tudo de novo. Cota, linha de chamada, selo.
Então, é muito mais fácil ter uma sequência, porque daí tu consegue também ver esses erros que podem estar acontecendo, talvez, ali no teu detalhamento, tá? Então, isso tudo, esses 5 passos, agora eu vou voltar novamente. Vou voltar aqui para os 5 passos, tá? Esses 5 passos são os que eu utilizo para otimizar o meu tempo no detalhamento. Então, eu já utilizo o SketchUp para modelagem e aí eu faço o quê? Já penso em entender o que eu estou projetando, desenhar da forma correta, organização de layers, obviamente, utilizar o SketchUp Layout para os detalhamentos e aí eu parto para a questão do método de otimização de detalhamento, que é a forma com que a gente tem uma sequência lógica para reduzir o meu tempo que eu levo para fazer essas etapas que são mais braçais mesmo do detalhamento. Uma coisa muito importante dessa questão é que se você gosta muito de fazer 3D, tudo no SketchUp já, e quando parte para o detalhamento, tem aquela questão, eu também sentia isso no caso, eu tava fazendo 3D, beleza, tudo perfeito. Agora o cliente aprovou, agora tem que fazer detalhamento. E aí, deixa eu voltar aqui agora. E aí, o que acontece? Agora eu tenho que fazer o detalhamento, aí eu tenho que desenhar tudo de novo. E isso dava um desânimo gigantesco. Por quê? Além de ter que desenhar de novo, era uma coisa que não era realmente visual, né? A gente, como arquitetos, designers, a gente é super visual em tudo que a gente faz, principalmente nessa parte de interiores. E quando partia para essa parte de detalhamento que era utilizando o AutoCAD, aquilo desanimava totalmente. E eu vejo muito hoje em dia que muitas pessoas me dizem isso também, que aquilo desanimava total, porque além de desenhar tudo de novo, não era visual. E aí, quando eu descobri o SketchUp Layout, eu era muito 3D, a minha visão era muito 3D. Então, além de eu perceber que aquilo era uma coisa muito mais prazerosa para ser feita, era muito mais rápido, né? Porque eu utilizava aquilo que já estava pronto. E além disso, eu percebi também que os clientes e os fornecedores acabam olhando mais para o 3D render, no caso. E hoje em dia, se tu olha um render, uma imagem, e tu olha um projeto de AutoCAD, um é linha, preto e branco, e outro é uma coisa colorida, eles obviamente só vão olhar por ali. E se tu faz no SketchUp Layout, aquilo você pode fazer com cor, e ele tem a mesma identidade do teu 3D. Então, aquilo fica muito mais fácil para entendimento de projeto. Além de muito mais fácil para entendimento de projeto, muito mais fácil para você o quê? Fiz uma alteração no 3D, atualizo no SketchUp Layout, ele vai atualizar o meu detalhamento. E isso tudo que eu tô dizendo aqui para vocês agora, nessa aula de aquecimento para imersão Layout Inteligente, na semana que vem eu vou mostrar para vocês na prática todas as funções de como a gente pode fazer um detalhamento utilizando o SketchUp Layout. Então, para quem não se inscreveu ainda, o link tá lá na minha bio. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários agora. Loguinho, eu tô finalizando a live. Vocês podem comentar. Se vocês não entendem como que funciona o SketchUp Layout, eu passei um pouco de informação aqui também. O que ele é, da onde que ele surgiu, da onde que veio esse programa, porque eu uso há anos SketchUp e nunca vi o SketchUp Layout. Sim, ele existe e você, bem provável que já deletou o ícone dele. Então, o que acontece? Essa live vai ficar salva. Como as outras 2 lives que aconteceram essa semana. Então, ela fica salva aqui no meu perfil. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à imersão Layout Inteligente, pode me mandar um direct, sem problemas. E se vocês tiverem aquele amigo que eu uso o AutoCAD, eu não odeio o AutoCAD, ou eu realmente quero otimizar o meu tempo utilizando uma nova ferramenta que, no caso, a maioria dos arquitetos e designers utiliza o SketchUp para modelagem 3D, joga essa modelagem fora e começa o seu detalhamento no AutoCAD. Então, se você quer mudar esse teu método de detalhamentos, então é só participar da imersão Layout Inteligente.
tá? Gente, queria agradecer muito para quem esteve comigo na live hoje. E não esquecendo que na semana que vem vai acontecer a série das 3 lives para você aprender a detalhar em menos tempo e com mais qualidade utilizando o SketchUp Layout. Gente, muito obrigada, bom final de semana para vocês e qualquer dúvida vocês podem me mandar uma mensagem. Estou sempre aqui para ajudar vocês e tirar também essas dúvidas que muitas vezes vocês têm relacionadas a qual programa que eu utilizo, porque muita gente às vezes pergunta se eu uso Revit ou se eu uso um outro programa. Por quê? Porque é uma facilidade que a gente tem da utilização do SketchUp, que a gente já utiliza 3D, para fazer para fazer os seus detalhamentos no layout. Então é o 2D que você fazia no AutoCAD, você pode fazer no layout, utilizando a sua modelagem do SketchUp. Então, gente, muito obrigada. A live vai ficar salva para quem não viu desde o início. E aguardo vocês, então, na semana que vem.